Você já parou para pensar o que aconteceria com o universo Avatar se o Aang não tivesse ficado congelado e derrotado o Sozin, assim impedindo a Guerra dos 100 Anos? Bem, nesse vídeo eu vou te falar exatamente tudo o que mudaria e posso te afirmar que é muita coisa. Bem, você que tá por fora e não sabe, o último vídeo do universo Avatar era basicamente se o Aang não tivesse fugido, se ele ia conseguir vencer o Sozin ou se o Sozin mataria ele. Nesse vídeo de agora, a gente tá estipulando a linha do tempo que o Aang vence o Sozin. Então, agora a gente consegue dar andamento no vídeo, mas se você não viu aquele outro vídeo, corre lá, que ele tá bem legal e vai ter muita explicação também. Além disso, deixa o like, se inscreve, comenta, ativa o sininho e também hypa o vídeo, porque isso ajuda muito no processo de crescimento do universo Avatar. Bem, já falei demais, vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as idades dos personagens que a gente conhece na linha de Aang simplesmente não vão bater com a desse vídeo, pelo simples fato de que o Aang tá vivendo 100 anos antes do que a gente vê no desenho. Então muitos personagens que a gente ama simplesmente não existiam e outros não vão existir. É uma loucura pensar isso e a construção da história a partir disso vai mudar cada vez mais. As únicas exceções seriam basicamente o Bumi, que a gente vê que o Aang conhece com 12 anos, o Kuzan, que ele menciona e a gente também não sabe quem é, os Monges do Ar com o Gyatso ou não, que sobreviveram contra o Sozin nessa guerra, e o Guru Pathik, que fala que também foi amigo pessoal do monge Gyatso, assim como outras pessoas velhas que a gente não conhece na animação. Com isso, o Aang não teria conhecido Sokka, Katara, Suki, Guerreiras Kyoshi e Toph, pelo menos não com essa idade, talvez 100 anos depois, já sendo um velho muito sábio e amigo de todas as pessoas, mas sem nenhuma possibilidade de aprender a dobra com a Toph, juntar um time com a Suki ou sequer cogitar ter uma família com a Katara e com o Sokka. É legal também que a história iria se mudar para vários personagens. O Bumi, que era um dos maiores dominadores de terra de todos os tempos, provavelmente não seria aquele dominador. Ele ainda poderia virar um rei em algum momento e também poderia ser um bom dominador, mas não seria aquele Bumi, já que aquele Bumi que a gente conhece foi moldado por 100 anos de guerra, que era necessário ter aquele corpo, era necessário ter aquele poder, porque a todo momento precisava estar lutando. Então o Bumi teria uma modificação na sua história. Outros personagens que também aconteceria isso, seria o Jato, já que ele não teria tido a sua família morta, porque não teria Guerra dos 100 Anos. Então ele cresceria como uma criança normal. É muito louco pensar que o Aang não conheceria o Iroh, o Zuko e nem ninguém da linhagem do Sozin, porque o Sozin não existiria. Portanto, ele não teria tido filho Azulon. E é bizarro pensar que toda a linhagem da Nação do Fogo iria acabar. Mas com todas essas mudanças, o que de fato aconteceria? Eu falei pra vocês tudo aquilo que não aconteceria, mas o que ia mudar na história principal da lore de Avatar? Bem, agora a gente vai chegar nesse ponto. Bem, com a queda do Sozin sendo derrotado pelo Aang e os Nômades do Ar, a Nação do Fogo ia virar um alvo para o mundo inteiro e as três nações juntas iam ter que tomar uma decisão do que ia ser feito, já que o mundo quer a destruição da Nação do Fogo e a Nação do Fogo tá com raiva porque seu líder foi derrotado. A gente tem que entender também que o Sozin está morto, pois na situação que o Aang derrota o Sozin é o estado Avatar descontrolado. Então no momento que o Aang usou o estado Avatar, ele matou o Sozin, matou soldados da Nação do Fogo, matou até alguns Nômades sem querer, então é uma coisa que mudaria toda a narrativa. Óbvio que o Aang, em plena consciência, jamais mataria o Sozin, mas ali foi um ato de descontrole e assim causando a morte de Sozin, um dos maiores líderes do mundo e o líder da Nação do Fogo. Com isso, você pensaria, ferrou, o caos vai ser instaurado, não tem mais Senhor do Fogo, não tem mais linhagem do Senhor do Fogo, o que vai ser feito? É aqui que surge a solução. Zeizan, a irmã de Sozin. Antes de eu continuar essa história, eu preciso que vocês saibam quem que é a Zeizan. Basicamente, ela é a irmã do Sozin, que nem eu já falei, e o pai do Sozin e da Zeizan fazia meio que uma separação entre os irmãos, criava uma rivalidade, e ela, por ser uma não dominadora, acabava sendo muito excluída. O Sozin e ela não se gostavam muito, porque o Sozin tinha ideias de construir o país da Nação do Fogo daquele jeito que a gente já sabe, e a Zeizan não tinha essa ideia, ela era totalmente contra governos, ela era uma pessoa totalmente democrática e a favor da liberdade. Não à toa, ela saiu da Nação do Fogo e foi viver com Nômades do Ar, aprendendo a lutar como uma Nômade do Ar, só que sem o elemento, parecido com o que seria o Zahir antes de ganhar o elemento da dobra de ar. Então a Zeizan se tornou essa pessoa, pacifista, crescendo junto com Nômades e virando um outro tipo de pessoa, liderando diversos tipos de movimento e construindo muitas histórias a partir disso. É muito legal porque seria interessante a gente pensar que ela poderia ter sido morta junto com os outros Nômades no ataque do seu próprio irmão. Então com isso ela teria sobrevivido ao ataque e ela seria a solução perfeita para conseguir
conseguir contornar todos os problemas criados pelo Sozin. Diferentemente do que a maioria pensaria, Zeizan não viraria a Senhora do Fogo e nem deixaria nenhum possível herdeiro pegar esse trono. Ela iria criar a democracia na Nação do Fogo, assim quebrando a linhagem de Senhores do Fogo. Seria algo inédito e toda aquela linhagem que a gente conhece iria ter um fim. Essa é a ideia mais viável, até porque ela era uma pessoa totalmente democrática e contra o sistema atual que era a Nação do Fogo. Então seria muito interessante, porque seria quase como uma antecipação do que aconteceu na Cidade República com o presidente Raiko. Com isso, a Nação do Fogo teria sido o primeiro lugar a introduzir a democracia através da Zeizan, a filha do Senhor do Fogo que abriu mão do trono. Esse passo seria fundamental para a Nação do Fogo ser perdoada pelo resto do mundo depois desse ataque e tentativa de genocídio contra os Nômades do Ar. Com isso, os outros lugares do mundo iam enxergar a Nação do Fogo como alguém que quer de fato tentar mudar e seguir com um mundo mais pacífico. Porém, o Avatar sempre estaria ali lutando por outras questões. Os Nômades do Ar nunca teriam sido extintos, nenhuma nação teria sofrido de um jeito absurdo como foi na Guerra dos 100 Anos e seria por muito tempo uma era tranquila. O Aang poderia aprender os 4 elementos com calma e tranquilidade, só que com outros mestres. A Lotus Branco seguiria do jeito original e não precisaria interferir em guerra nenhuma, muito menos virar uma organização protetora a mando do Avatar. Se a gente estabeleceu o destino para poder definir o que aconteceu com Aang, vamos pensar que ele morreu no mesmo momento que foi na Lenda de Korra. A diferença é que ele viveu os 100 anos que ele estaria congelado. Ah, mas como ele sobreviveria 170 anos? É super possível, porque a gente tem vários personagens que viveram muito tempo e nada impede o Aang de ter descoberto uma técnica de longevidade igual a da Kyoshi ou qualquer outro tipo de coisa como meditação, até porque ele era um nômade do ar e com certeza dava para ele ter uma vida mais longa do que outras pessoas. Outro ponto importante é se o Aang teve alguma família. Como ele não conheceu a Katara, ele não teve esse romance com ela e não teve seus filhos. É muito doido pensar que isso influenciaria demais nas próximas gerações, só que se eu pudesse dar um palpite, eu acho que o Aang não teve nenhuma família nesse universo paralelo aqui, pelo simples fato de que o que fez o Aang se apaixonar foi que ele descongelou em uma outra era, sem nômades, sem cultura e com uma outra vida que ele não tinha antes. Conheceu uma pessoa que no início era sua amiga e se apaixonou. Nessa narrativa aqui, ele ainda era um nômade do ar, tinha os seus amigos nômades, continuou vivendo a sua vida do jeito que vivia antes e seguiu na filosofia de um avatar. Então, se eu pudesse arriscar, eu diria que ele não se apaixonou por ninguém e morreu sem construir uma família, já que não tinha mais necessidade também de levar o legado de Nômades do Ar para frente. Assim, tendo uma vida calma e tranquila, com o seu posicionamento e a sua missão de avatar, mas sem construir nenhuma família. Com isso, o Aang morrendo com 170 anos, a Korra nascendo no mesmo dia, não teria necessidade dela crescer do jeito que ela cresceu, já que a Lotus Vermelho não existiria, pelo fato de que ela só foi existir, já que a Lotus Branco perdeu a sua filosofia original por conta das mudanças aplicadas pela Guerra dos 100 Anos e do Avatar. Assim, teríamos uma nova história com muitas aventuras que refletiriam em todos os personagens que a gente sabe que viriam depois, e com certeza o Aang ia ter que se virar para lutar com outros inimigos durante esses 170 anos de vida que a gente não conhece. Bem, tudo mudaria, já ficou muito claro isso, e eu queria saber de vocês o que vocês acham que eu me equivoquei, o que vocês acham que seria diferente e o que vocês acham que eu esqueci também, quais outras mudanças aconteceriam, e vamos conversar bastante sobre esse assunto. Quero saber também, se vocês tiverem interesse em engajarem bastante nesse vídeo, se eu devo fazer a continuação dele baseado no nascimento da Korra, o que iria mudar na Lenda de Korra por conta de todas essas questões da Lenda de Aang, e ele se mantendo vivo iria afetar de que forma toda a história de Korra que a gente conhece. Bem, não esquece de deixar o like e se inscrever, isso ajuda muito no crescimento do canal, hypa o vídeo que também faz uma grande diferença, ativa o sininho e vamos que vamos. Bem, não tem muito mais o que falar, espero que vocês tenham curtido o vídeo, satisfação, tamo junto e é nóis! Não posso ficar tentando adivinhar como seriam as coisas se eu não tivesse fugido. Estou aqui agora e vou fazer o meu máximo. Eu acho que você não vai ter mais aqueles pesadelos.